Nós hoje vamos falar de semana 3 do Alimento Diário, o amor, o caminho mais excelente. E a mensagem cujo título é As etapas de crescimento em vida. Primeiramente, nos mostra que estamos na vida da igreja. Isso é mostrado para nós em Gálatas, principalmente capítulo 4 de Gálatas, e que nos mostra toda a nossa trajetória, nossa história na vida da igreja, desde quando entramos, né? Desde quando nascemos de novo, éramos um menino, uma criança na fé, mas Deus não espera que sejamos sempre crianças, porque se for criança, ainda que tenha a vida de Deus, é como se fosse um escravo, né? Mas graças a Deus que essa criança tem vida de Deus, né? Então, há possibilidade de crescer, de crescimento. E Deus nos colocou no ambiente adequado, apropriado para isso, que é a vida da igreja. Isso é retratado, né, em Gálatas. Gálatas vem a ser o principal livro, né, do Novo Testamento, também o principal livro de toda a Bíblia, quando se refere à economia de Deus no Novo Testamento. Então, nessa vida da igreja nós temos tutores e curadores, como já sabemos, que nos ajudam a crescer em vida até certa idade, lá para os 12 anos, um adolescente já, mas aí a nossa vida já não é mesma quanto a criança, já cresceu e já começamos a entender melhor as coisas, já começamos a entender a vontade do Pai, o que Ele quer. Isso não estamos atrás de filiação, que é um título, mas por invocar o Abba Pai, nós sentimos tão próximos dele, nós sentimos sendo cuidado por ele. É tão bom, uma satisfação muito grande clamar Abba Pai. E isso nos traz a realidade da pessoa dele, do amor dele, do cuidado dele. Então começamos a nos interessar por ele e por seu plano também. Então isso já indica que nós estamos crescendo. Entretanto, quando chegamos a essa etapa, ainda não é tudo. Ainda precisamos continuar alimentando-nos, desfrutando de Cristo, desfrutando da palavra, continuar sendo ajudados pelos irmãos de frente, né? Os tutores, curadores, profetas e mestres, mordomos, são todos irmãos com várias qualidades, nos fazem, enfim, crescer em vida, e nós mesmos devemos também ajudar os outros como tutores e curadores, até que todos cheguemos à unidade da fé, que é estar aptos para então herdar a grande herança do nosso Pai Celeste. E depois nós temos também a citação de 2 Pedro, capítulo 1, né? Eu queria ler esse trecho para vocês, me acompanhem, por favor. É 2 Pedro, capítulo 1, a partir do versículo 3. Diz assim: visto como pelo seu divino poder nos têm sido doadas todas as coisas que conduzem à vida e à piedade, pelo conhecimento completo daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude, pelas quais nos têm sido doadas as suas preciosas e muito grandes promessas, para que por elas vos torneis coparticipantes da natureza divina, livrando-vos da corrupção das paixões que há no mundo. É o versículo 1, capítulo 1, versículo 3, 4 e 5. Esses versículos são muito cruciais. Ele fala primeiramente de Deus triuno, ou dispensar do Deus triuno. Primeiramente, o dispensar do Pai. Ele fala assim, que tem sido nos doadas todas as coisas que conduzem à vida e à piedade. Quem é a vida? Deus é a vida. Ele é a fonte de toda a vida. E piedade? Piedade é a manifestação dessa vida. Em 1 Timóteo 3,15 fala que esse grande mistério, aliás, 16, qual o grande mistério da piedade? É Deus manifestado na carne. Então, piedade
É Deus sendo expressado, sendo manifestado por nós. Não é verdade? Então, essa é a piedade, é parecer-se cada vez com Deus. Esse é o dispensado do Pai. E o do Filho, diz assim, daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude. Glória é a plenitude da presença de Deus. Deus é a glória. E o Filho é o resplendor da sua glória. Então nós temos que, outra vez, a glória, a expressão de Deus, e a virtude. Virtude são as qualidades que Deus deu para o homem, né? Tais como bondade, benignidade, paciência, essas coisas que são boas, né? Que Deus deu para a humanidade. Entretanto, por causa da queda do homem, essas virtudes também se perderam força. Mas, graças a Deus por Cristo Jesus que veio à Terra, Ele é Deus, próprio Deus, que se fez carne. Então, Ele tomou a carne, a humanidade para si, se revestiu de humanidade e morreu, sim, como Deus completo, mas também como homem perfeito. Ele morreu, né, como Deus homem. E quando Ele ressuscitou levando também para a glória a humanidade. Por isso que há um hino no Inário que diz, há um homem na glória. E quando Estevão também, no capítulo 7 de Atos, quando ele olhou para os céus, ele viu o Filho do Homem. Não é Filho de Deus, é Filho do Homem. Então, glória a ele, porque ele levou a humanidade, né, para a divindade. Então, hoje, ele também viveu o viver humano, e ele, com a divindade, ele elevou, ele potencializou essas virtudes. Antes que era impossível, né, nós agradarmos a Deus com as nossas virtudes, mas hoje, com a vida de Deus, é possível. Por exemplo, Pedro disse para o Senhor, Senhor, eu consigo perdoar 7 vezes um irmão, tá bom? Segundo padrão humanos, perdoar 7 vezes é excelente. Mas o Senhor falou para ele, não apenas 7 vezes, tem que perdoar 70 vezes 7. Quem é que consegue isso? Então, aí você vê que é a divindade na nossa humanidade, elevando nossas virtudes e potencializando nossas virtudes. Então se torna uma energia, né, para alcançarmos essa glória. E depois o terceiro aspecto é o dispensar do Espírito, que pelas quais nos têm sido doadas as suas preciosas e muito grandes promessas. Essas promessas, segundo Gálatas 3,14, diz que Abraão, né, para que recebêssemos, os gentios recebêssemos, né, o Espírito prometido, né? Então, essa promessa é o Espírito. Aqui, então, se trata do dispensar do Espírito. Para que o dispensar do Deus triuno? O resultado é que nos tornemos participantes da natureza divina. Bacana, né? Primeiramente, nós temos a vida, e à medida que essa vida cresce, a natureza de Deus também vai crescendo em nós. Todos os itens dentro dessa vida vai se manifestando em nós. E então, coparticipamos da natureza divina, livrando-nos da corrupção, das paixões que há no mundo. Então, com essa vida, nós conseguimos vencer todas as paixões que há no mundo, graças ao Senhor. E a partir do versículo 5, aqui ele traça várias etapas que precisamos alcançar até chegar no objetivo final, que é parecer totalmente com Deus, ser um com Ele, que como Ele é, que é o amor ágape. Vamos ver item por item. Primeiramente, então, diz assim, por isso, vós, reunindo toda a vossa diligência, associar com a vossa fé. Começa com a fé.
Tudo começa com a nossa fé. A fé é crer na palavra de Deus, não é? A fé vem pela pregação, pregação pelo ouvir da palavra de Deus. Então, a fé é crer na palavra de Deus. Irmãos e irmãs que me ouvem, nós precisamos crer na palavra que o Senhor está falando conosco. Não podemos pôr dúvidas, né? A fé é que precisa crescer em nós. É o ponto inicial de tudo. E quando nós crescemos na fé, aí fala assim, o próximo ponto que devemos associar é a própria virtude. Cresce a fé, cresce também a virtude. Tá vendo? Já há uma progressão. Aliás, queria também mostrar, citar um versículo, que é 1 Timóteo 4,15. Ali Paulo fala para Timóteo, dizendo assim que para que o teu progresso seja conhecido por todos. Que legal, né? Estamos na vida da igreja, não é apenas simplesmente ir para a reunião, voltar da reunião e viver a nossa vida, né? Invocar o nome do Senhor, mas existe uma progressão. Precisamos buscar essa progressão. A vida da igreja é dinâmica, ela é um movimento. Não podemos parar, não podemos ficar satisfeitos só como uma criança na fé. Precisamos crescer. Então aqui diz, associar primeiramente a fé, depois a virtude, não é? E associar depois a virtude com o conhecimento. Este conhecimento não é o conhecimento doutrinário. Ah, eu conheço Deus. Ah, eu sei. A palavra diz assim, não é assim. É um conhecimento interno, um conhecimento subjetivo. Esse conhecimento subjetivo só vem pelas experiências que você tem com Deus. À medida que você tem experiências com Deus, mais conhecimento subjetivo você vai ter dele, não é? E vamos correr. Depois do conhecimento vem o domínio próprio. Domínio próprio é um item importantíssimo. Muitas vezes nós erramos, cometemos gafes por não termos o domínio próprio. E não é uma lei externa que vai nos controlar, mas é uma lei interna, a lei do espírito da vida, que deve crescer em nós e seja um freio para nós. Nós precisamos ter esse domínio próprio. Às vezes falamos muito, às vezes comentamos várias coisas, de repente, sem querer, falamos dos irmãos, não é? Isso porque falta para nós o domínio próprio e para outras coisas também. Bom, depois do domínio próprio, então vem a perseverança. Então, você já vendo uma progressão, antes é para você, domínio próprio é para você, etc. Né? A virtude é para você, é fé para você, conhecimento para você. Agora você começa a se preocupar com os outros. A perseverança é você ter paciência com os sofrimentos pelo crescimento de outras pessoas. Você começa a cuidar das outras pessoas. Aqui que entra a função de tutores e curadores. Você terá muitos irmãos para cuidar, você precisa ter perseverança. Perseverança é a paciência com esperança. Você não perde a esperança pela pessoa. Porque se você não tivesse perseverança, você já desistiria da pessoa. Porque levar a pessoa até ficar firmes no Senhor leva muito tempo. Não é só 1 ano, não é só 2, talvez mais. Então, irmãos, precisamos ter perseverança. E depois da perseverança vem a piedade. Piedade, nós já falamos, é Deus manifestado em nós. Aleluia! Então, Deus já começa a se manifestar em nós quando nós cuidamos dos irmãos. Já nos parecemos com Deus. Nossos atos já não são nossos, mas são Deus através de nós. Então,
Perseverança, piedade, já falamos. A fraternidade. A fraternidade é o amor entre os irmãos. Quando chega nesse nível, é muito importante, porque devemos amar uns aos outros. Os irmãos para nós não devem ser nunca inimigos. Não podemos ter ódio de nenhum dos irmãos. Precisamos praticar e exercitar o amor fraternal. Em um versículo em Gálatas 6,10 diz que façamos o bem a todos, mas especialmente aos da família da fé. Que é então esse amor fraternal entre os irmãos. Parece ser muito bom quando chegarmos isso, não é? Entretanto, Deus é um nível acima ainda, não é? É o amor dele, o amor ágape. Esse amor não é apenas amor que eu dedico aos irmãos que estão na igreja, aos irmãos que são cristãos, são da família da fé. Mas o amor de Deus é aquele que se deu, não é? João, gosto sempre de mencionar João 3,16, que Deus amou ao mundo de tal maneira que deu. Amar é doar. Amar é dar-se. Então, quando chegamos a isso e amar as pessoas indistintamente, amar a todos, não interessa se a pessoa merece ou não. Se podemos amar a pessoa de verdade, de realidade, então pode ter certeza que esse não é o amor seu, é amor de Deus. Que bom que possamos chegar até este nível, amar não só os cristãos, amar também aquelas pessoas que, sem alguém pregar o evangelho para ela, seu destino é lago de fogo. Coitado, uma pessoa que foi criada à imagem e semelhança de Deus e ir para a perdição eterna. Isso não pode ser, inadmissível. Precisamos pregar o evangelho, salvar a todos, não só o evangelho da graça, mas o evangelho do reino, para que eles possam crescer também na vida da igreja, uma oportunidade de um dia alcançarem também o amor ágape juntamente conosco. E o terceiro item que eu achei importante nesse alimento diário é falar sobre tutores e curadores. Creio que, irmãos, o Senhor colocou-nos na vida da igreja também para nós cuidarmos dos outros. Cuidarmos uns aos outros, mas cuidarmos também das pessoas que precisam demais do crescimento da vida de Deus. Devemos amar os irmãos, cuidar dos irmãos. Sempre vai ter irmãos novos na igreja. Então, devemos ter muita paciência com eles, cuidá-los de verdade, com o amor de Deus, dar-lhe alimento a seu tempo. Como diz em Mateus 24, 45, 46, Quem é, pois, o servo fiel e prudente? Quando o Senhor vier o achar fazendo assim como alimentando os seus conservos a seu tempo. E então, Senhor, bem-aventurado é esse servo fiel e prudente, e diz que, o versículo finaliza assim, que dará a ele tudo, vai herdar tudo quando tem a este servo. Graças ao Senhor, então, precisamos ser esses servos bem-aventurados, servo bom e fiel, para que quando o Senhor naquele dia vier achar-nos fazendo assim, alimentando os irmãos, nutrindo os irmãos, cuidando com amor os irmãos. Amém, irmãos? Isso é muito importante. Então, muito obrigado por me ouvir e continue mandando suas mensagens, para nos ajudar a melhorar cada vez o nosso serviço. Jesus é o Senhor.